Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do 20º Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa, o ENJAI 2015. Por gentileza, solicitamos aos presentes que desliguem ou coloquem seus aparelhos celulares de modo silencioso. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, Sindijorce, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, honrados em aqui recebê-los, registram agradecimentos a todos que, com suas presenças, dão um significado especial a esta cerimônia. Neste momento, convidamos a tomar assento à mesa a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará, Samira de Castro. Convidamos também o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder, também presidente da Federação dos Jornalistas da América Latina e do Caribe, e vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas. Neste momento, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais rica, os olhos e nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que sentas estrelado, indigamente louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol exante, pátria amada, Brasil.
Eu gostaria de convidar também a compor mesa o senhor Acrísio Sena, assessor especial de acolhimento aos movimentos sociais, neste ato representando o excelentíssimo governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Entre os dias 1º e 3 de outubro, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará, Sindijorce, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, realizam em Fortaleza o 20º Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa, o ENJAI 2015. O encontro, que ocorre a cada 2 anos, constitui-se como o principal fórum nacional de debates sobre o exercício da profissão de jornalista em assessoria de imprensa e de comunicação. A cada edição, temas como área de atuação, responsabilidade e ética profissional, compromisso com o direito do cidadão à informação de qualidade e as políticas públicas de comunicação são tratados por especialistas, dirigentes sindicais, profissionais e professores de jornalismo de todo o país. Com o tema A Credibilidade da Informação Jornalística na Era da Comunicação Digital, o 20º ENJAI traz à Fortaleza delegações de 18 estados brasileiros, além de jornalistas, estudantes e professores de jornalismo de todo o país. 24 convidados, sendo 18 palestrantes e 6 mediadores, vão se dividir em 3 dias de intensos debates na capital do Ceará sobre o futuro da profissão de assessor de imprensa no país. O ENJAI 2015 é patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste do Brasil, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza e Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. O evento tem também o apoio da Naturagua, Sindicato dos Bancários do Ceará, Síntese Publicidade e a D2M Engenharia de Comunicação. Para falar sobre a importância desse momento e dar as boas-vindas aos presentes, convidamos para fazer uso da palavra a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, Samira de Castro. Boa noite. Me permitam aqui umas breves palavras, necessárias nesse momento. A gente precisa refletir um pouco mais sobre a nossa profissão. É com imensa alegria que, em nome do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará, o Sindijorce, dou as boas-vindas a todos e todas ao 20º Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa, o ENJAI. Espero que tenham uma boa estada em Fortaleza e que o ambiente acolhedor do Ceará propicie o máximo de aproveitamento do evento e da nossa cidade. Agradeço a presença e o importante apoio que recebemos dos colegas, professores, pesquisadores, sindicalistas e profissionais renomados no mercado, cuja participação no temário científico conduzirá a nossa atividade ao sucesso esperado. Antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores que viabilizaram a realização do 20º ENJAI, E ao mesmo tempo, não podemos deixar de reconhecer que nesse ano de crise econômica foi muito difícil a gente conseguir concretizar esse evento. Vocês notam que o único patrocínio nacional que temos é o do Banco do Nordeste, por entidade de porte nacional. Então, nesse cenário, a gente agradece ao Governo do Estado do Ceará, em especial ao Acrísio Sena, secretário de Acolhimento dos Movimentos Sociais, um grande interlocutor das nossas lutas, dos nossos apelos ao governo. Agradecemos à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a Naturagua, e a todos os outros parceiros aqui representados nos patrocínios. Agradeço também aos colegas do Sindicato dos Jornalistas, do Sindijorce, aos presidentes de todos os sindicatos de jornalistas brasileiros aqui presentes, aos membros da diretoria da nossa federação, a FENAGE, e a todos que colaboraram para que este evento se concretizasse. Bom, tenho que registrar um agradecimento especial, todos me conhecem, alguns me conhecem bastante, outros pelo menos pelas redes sociais, que é um agradecimento especial à minha família, meu esposo, meus 3 filhos
que durante toda a preparação desse evento tiveram que aguentar, além da mãe sindicalista, além da mãe que não está disponível nas horas mais necessárias, porque está batalhando por campanha salarial e brigando por direitos, a mãe que estava à frente de um evento nacional, então a mãe menos disponível ainda, né? Dito isso, companheiros e companheiras, porque eu acho que é assim que a gente deve tratar, né, o sindicato, a classe que representa, com uma relação de companheirismo, né, eu chamo a atenção para a conjuntura do jornalismo brasileiro nesse momento. Talvez vivamos um momento mais difícil nas relações de trabalho do jornalismo. Um tempo em que as lutas coletivas são golpeadas pela descrença, pelo individualismo e pelo ódio de classes. A nova classe trabalhadora, antecessora à clássica, não se estrutura a sua identidade a partir de ideias transformadoras, e sim em uma identificação baseada em medos, em expectativas comuns, que conduzem, inclusive, a agir contra a própria categoria, alvejando conquistas ou a possibilidade delas. O desafio para os sindicatos e demais organizações de classe é reorganizar, é reencantar. É compreender essa flutuação, descobrindo os elementos que produzem esse tipo de orientação que o script ideológico tradicional não consegue captar. Ou seja, não adianta taxar de pelego, de oposição, ou simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo. Cabe a nós, dirigentes sindicais, e à federação, refazer a conexão e operar de forma exitosa as políticas dos jornalistas. Só a luta coletiva vai nos salvar do braço cada vez mais opressor, tirano e antitrabalhador do patronato do jornalismo brasileiro, seja nas redações ou nas assessorias. Os empresários da mídia, nesse momento, pensam que as máquinas e que a multifunção vão maximizar os seus lucros e salvar suas empresas da briga tecnológica do nosso tempo. Com isso, os barões da comunicação recorrem ao mecanismo de sempre: reduzir custos, cortando profissionais, e cortando mais, e mais, e mais, e justamente aqueles que poderiam garantir a qualidade do seu, entre aspas, produto. Como dizemos em nossas campanhas salariais recentes, só jornalista faz jornalismo. Ou seja, não é preciso reinventar o jornalismo, nem a função de jornalista. É preciso, sim, reafirmar os seus fundamentos, sua razão de existir, a produção de informações que tenham relevância para a sociedade. É por isso que o 20º ENJAI traz como tema a credibilidade da informação jornalística na era da comunicação digital, afirmando o papel do jornalista, do verdadeiro jornalismo na era da informação, que muitas vezes apresenta-se desinformado e fragmentado. Nosso evento aposta na função jornalística que mais cresce e se multiplica no Brasil, que é a assessoria de imprensa. É preciso entender os principais fatores do crescimento da assessoria de imprensa, como a falta de vagas e a saída de profissionais das redações tradicionais. O número crescente de faculdades, que também contribui para esse crescimento, e novos profissionais formados, além da necessidade de empresas, governos e organizações de cada vez mais se comunicarem com seus públicos. A atividade sindical precisa refletir essas variáveis, tanto aqui no Ceará quanto em todo o Brasil. Cada vez mais, a FENAGE e os sindicatos precisam voltar suas atenções para os interesses dos jornalistas que atuam no segmento de assessoria. Ao debater as condições de trabalho, o ENJAI fortalece esse segmento. Pois bem, companheiros e companheiras, em linhas gerais, eu acho que é hora de resistir, unir e rejuvenescer a nossa luta. É hora de abrir os olhos e não jogar purpurina sobre a dramática realidade da precarização, como disse aqui para a gente a professora Silvia Moretson, do Rio de Janeiro, num recente encontro aqui, nosso preparatório para o ENJAI. Bom, são minhas palavras, vamos juntos, eu acho que temos objetivos a conquistar, temos objetivos pelos quais todos os jornalistas brasileiros anseiam: dignidade, valorização e respeito. Por todas essas razões, e principalmente por estarmos investidos da grandeza de princípios, acreditamos fortemente que juntos conseguiremos dignificar e enobrecer a nossa profissão. Muito obrigado, sejam todos e todas bem-vindos ao 20º Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa.
Acabamos de ouvir a mensagem de boas-vindas da jornalista Samira de Castro, presidente do Sintijorce. Passamos agora a palavra ao presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Samira. Boa noite, caro representante do governador do Ceará. Painelistas, amigos do sindicato, observadores, enfim, todos dispostos a participar desta abertura ou do evento como um todo. Eu queria iniciar agradecendo a presença, então, dos delegados e observadores. Vocês são a razão da existência desse evento e a razão do nosso esforço de realizá-lo. Agradecer os palestrantes e oficineiros que já iniciaram hoje, inclusive, os seus trabalhos e que vão abrilhantar ao longo dos dias e preparar os grandes debates que nós faremos em seguida, os debates de articulação e fortalecimento desse segmento importante do jornalismo brasileiro, que são os assessores de imprensa. Agradecer especialmente, particularmente, o Sindicato Ceará. Faço isso em nome da presidente Samira, que realizou esse evento, que tudo indica, né, ou seja, as acomodações, a nossa chegada, a preparação, tudo indica que teremos mais um evento que dará a possibilidade a todos nós, com comodidade, para realizar as tarefas. São 3 dias intensos, temos muito o que discutir, temos muito o que falar, temos muito o que pensar, mas está dada as possibilidades com o esforço, já referido pela Samira, num momento muito difícil de realizar, e todos nós sabemos, todo mundo que está aqui, os seus sindicatos, dirigentes sindicais, sabem as dificuldades que estão neste momento do país para realizar esse tipo de evento. Então, ao agradecer o sindicato, o esforço dos seus diretores, dos seus dirigentes, dos dirigentes do Sindicato Ceará, que fazem parte da Federação Nacional dos Jornalistas, também quero agradecer os patrocinadores, os apoiadores, obviamente, que acreditaram no sindicato para possibilitar que nós fizéssemos este evento. Um evento que acontece, e a Samira também já realizou, obrigado, e a Samira também já referiu, num momento de impasse para o jornalismo brasileiro. É um momento difícil para o jornalismo brasileiro por várias razões. A mais grave delas nem mesmo diz respeito ao jornalismo efetivamente. Diz respeito a uma construção que eu chamo meio que de mitológica, que boa parte dos empresários da comunicação brasileira, não só da comunicação, mas particularmente da comunicação, constituíram a partir de uma lógica de, ao construir uma crise, construir mecanismos, enfim, de incidência na política, e obviamente isso incidiu inclusive sobre os seus lucros, isso incidiu inclusive sobre a sua atividade. É perceptível um movimento, por exemplo, de demissões, que agora começa a ter algum sentido, mas que quando começaram, alguns 2 a 3 anos atrás, não tinha a menor relação com a realidade. E, no entanto, esses empresários da área da comunicação, meio que jogando para o futuro, apostando nessa crise, constituíram uma crise que agora começa a se abater efetivamente sobre ele. Isso cria algumas dificuldades para a atividade jornalística, obviamente. Então, o ambiente nesse momento é um ambiente em que o jornalismo sofre um ataque conceitual, inclusive, por parte dos setores empresariais, por alguns segmentos, inclusive, da academia, da qual eu faço parte, e eu acredito que não é uma autocrítica que eu faço, ou seja, que acolhe um pouco essa crítica como se ela fosse inevitável, como se ela tivesse a dimensão efetiva que ela tem na área da comunicação. Ou seja, a crise que nós estamos passando na área do jornalismo
está longe de ser a crise estrutural que os Estados Unidos tiveram em 2008, onde fechou-se jornais, ou na Europa, em Portugal ou na Espanha. É claro que temos uma crise, mas ela, do meu ponto de vista, do ponto de vista, vamos dizer, da direção da FENAGE, ela não tem essa dimensão apresentada. O que tem é soluções radicalizadas de demissões. Portanto, esse é o ambiente que nós realizamos este evento. Esse ambiente é o mesmo para a assessoria de imprensa? Eu acho que ele repercute na assessoria de imprensa. Mas a sensação que temos, e foi a conversa que fizemos lá em Goiás, quando eu participei lá do evento estadual, nos parece que, de alguma maneira, ainda a assessoria de imprensa, os jornalistas de assessoria de imprensa, estão um pouco mais resguardados desses efeitos devastadores que os jornais, as televisões, os rádios se atribuíram, inclusive. Boa parte da crise é uma espécie de autoimolação realizada em nome desta crise política que é necessária para as suas pretensões políticas, geopolíticas, né, que esse segmento, compondo um setor econômico do país, o setor social do país, estão aí. Com isso, obviamente, não estou minimizando a crise, estou dizendo apenas que ela não tem esta dimensão que é apresentada e principalmente incidindo sobre os jornalistas, ou seja, as demissões em massas que ocorreram, fechamentos de revistas, etc., muito mais foram sobre projeções futuras. O dono da Rede Brasil Sul, da RBS do Rio Grande do Sul, o diretor atual, o presidente atual, inclusive numa carta histórica, porque foi uma das ações mais, do meu ponto de vista, mais equivocadas, assim, mais atrapalhadas do ponto de vista do gestor, ao demitir 130 pessoas antecipadamente por 6 dias antes de anunciar os nomes, eu nunca tinha visto algo parecido, ele pede a compreensão dos demitidos, né, anunciando e afirmando e defendendo que a empresa não estava em crise ainda. Ou seja, que a empresa poderia entrar em crise. Como ela poderia entrar em crise, então ele demitia naquele momento 130 pessoas e foram muito mais do que 130 pessoas. Então esse é o momento que nós temos que reagir. É um ano, e eu convoco e lembro, não trataremos disso especificamente, mas os assessores de imprensa que hoje fazem parte de, se não da metade, quase da metade, segundo as pesquisas que nós temos feitas lá pela nossa Universidade de Santa Catarina, os assessores de imprensa são inseridos num conjunto de lutas. Eu vou citar a mais decisiva para nós, porque foi a mais nos causou danos nesses últimos anos, que foi a retirada da obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalista. Com isso, se atacou o cerne da atividade, com isso nos rebaixou a autoestima da grande parte dos jornalistas e impôs à sociedade uma visão de que, afinal de contas, essa profissão era uma profissão, se não desnecessária, uma profissão realizada segundo o voto preconceituoso e medíocre do ministro Gilmar Mendes, que podia ser exercida até por cozinheiras. Preconceito em relação às cozinheiras, inclusive, porque um ano depois a profissão de cozinheira foi regulamentada e exige hoje uma regulamentação que não tinha antes. Então, a PEC de diploma está no centro da nossa atividade, ela é muito mais do que, como dizem alguns, a defesa corporativa. Isso já seria o suficiente para nos mobilizar e nos prender, mas ela é a garantia da qualidade do jornalismo que foi construída a duras penas ao longo destas décadas. Há um compromisso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de aprovar isso até o final do ano. Nós sabemos as dificuldades, nós sabemos em que situação está o Parlamento brasileiro hoje, mas o compromisso público do presidente será cobrado até o final do seu mandato, que eu espero que seja antes depois de aprovar a nossa PEC.
Estamos companheiros também, se na véspera da aprovação da PEC, nós estamos na antevéspera da aprovação de uma bandeira de luta importantíssima para nós, que quase chegamos a tê-la, chegou a ser anunciada, vocês devem lembrar, pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, que é um Conselho Federal de Jornalistas. Esse conselho vai nos garantir a autorregulamentação, vai nos fortalecer, vai nos permitir que, ao aplicarmos os nossos códigos de ética, o nosso código de ética com a dimensão e a força de um conselho, vai ainda aprimorar mais a nossa atividade e vai selar o compromisso que os jornalistas profissionais brasileiros têm com a sociedade brasileira. Ou seja, essa construção que fizemos por dentro da sociedade brasileira e que tem garantido, junto com tantas outras atividades, com tantas outras formas de atuação da sociedade, a democracia brasileira. Ainda, a luta contra a precarização, já referida por mim, e as demissões em massas. Ou seja, nós precisamos enfrentar de uma maneira forte e desconstituindo o discurso da crise, ou pelo menos naquilo que ele tem de, como eu disse, mitológico, e desconstituindo esta lógica pobre, medíocre, de empresários que não conseguem gerir os seus negócios a não ser a partir da economia direta sobre o força de trabalho. Ou seja, a primeira crise, o primeiro problema que tem, a primeira coisa que faz, como uma forma primitiva quase do capitalismo, demite os seus trabalhadores. Nós temos que enfrentar e denunciar isso, porque o resultado, de novo, não é simplesmente famílias e jornalistas e profissionais jogadas na rua sem condições de sobrevivência. Isso significa, de novo, o fim, a precarização e um jornalismo que não consegue dar conta das suas necessidades. A luta pela democratização da comunicação. Precisamos reorganizar esse sistema de comunicação do Brasil, que é um dos sistemas mais perversos, concentrados e verticalizados do mundo. Precisamos reorganizar isso, atribuir a dimensão da comunicação, aquele preceito consagrado nas diretrizes, nos eixos que iniciaram o FNBC e que estão, vamos dizer, formulado pelo saudoso Daniel Hertz, e a ideia do controle público da comunicação. A natureza pública da comunicação exige que o seu controle não seja exclusivamente e solitariamente privado. Ao contrário, precisa que todos nós, nas três dimensões que hoje fazem parte do sistema de comunicação brasileiro, as três dimensões estejam submetidas a esse controle público. Seja o sistema privado, seja o sistema comercial, seja o sistema estatal, ou seja, esse chamado sistema público que foi denominado no Brasil. Precisamos constituir os mecanismos, e isso será só possível com um marco regulatório democrático e forte, oriundo do debate da sociedade brasileira. Que, aliás, já fizemos na primeira Confecom e que deveremos realizá-lo efetivamente, escrevê-lo, negociá-lo numa segunda Confecom que nós apostamos. Essa crise, para encerrar, companheirada, essa crise do jornalismo, nas suas dimensões reais e míticas, ela, como eu disse, está muito mais presente nas redações, é muito mais visível nas redações, pelas características de submissão a uma lógica de que a tecnologia substituiu de alguma maneira o jornalismo. Isso não é dito, isso é às vezes relativizado, isso é dito de várias maneiras, mas o que está por trás é a ideia de que de alguma maneira as tecnologias realizaram uma utopia de que a comunicação humana possa se dar sem mediadores. Isso é um absurdo do ponto de vista da liberdade, isso é um absurdo do ponto de vista, inclusive, tecnológico, imaginando que todos os cidadãos brasileiros serão comunicadores, ou seja, eu sempre brinco, não teremos mais padeiros, não teremos mais marceneiros, não teremos mais as atividades econômicas, as atividades de outras profissões terão que desaparecer para que todos nós, para exercer a democracia da comunicação, sejamos comunicadores. Isso é um absurdo teórico, isso é um absurdo conceitual, ou seja, precisamos dos mediadores, e essa crise que está nas redações está menor nas assessorias, e isso atribui a todos vocês, a todos nós,
de alguma maneira, passamos pela assessoria de imprensa, ou estamos na assessoria de imprensa, ao afirmar a nossa condição de jornalismo, de jornalistas, afirmamos isto, que nesse momento está difícil de ser afirmado nas redações, o papel do jornalismo na democracia, o papel do jornalismo na construção da cultura, o papel do jornalismo na construção da liberdade. Então, esse evento tem, para esse segmento, essa importância suplementar. Nesse momento, reafirmar, mais do que nunca, para além da nossa construção, eu já disse, singular, da assessoria de imprensa no Brasil ser exercida por jornalistas, isso está consagrado, nós temos que reafirmar isso, reafirmar também, nas suas especificidades, é verdade, mas na sua universalidade, o jornalismo como lugar, nesse momento, da construção da liberdade. Obrigado. Acabamos de ouvir a mensagem do presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder. Celso, muitíssimo obrigada. E agora convido a proferir a palavra a Cris Lucena, assessora especial de acolhimento dos movimentos sociais. Por gentileza. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Queria aqui fazer uma saudação especial em todo nome de todas as mulheres, a Samira, nossa presidenta, nossa grande liderança aqui, e em nome de todos os homens, o Celso, vou dizer o sobrenome porque eu não tenho medo de errar aqui, é Xeraida, nome assim, né? Não é cearense não, pode ter certeza. Gente, eu queria, aqui em nome do nosso governador Camilo Santana, trazer um abraço e uma saudação toda especial para que neste congresso, neste encontro, aliás, nós possamos, nesses dias aqui no estado do Ceará, na capital aqui, Fortaleza, e aqui com essa brisa maravilhosa do mar, fazer essas reflexões que o próprio Celso e a Samira já enalteceram, principalmente em dois grandes desafios que versa sobre a ética profissional e que versa sobre o direito à informação, que se somam pela necessidade histórica num país jovem, democrático como o Brasil, que nós estamos vivendo, da necessidade da democratização dos meios de comunicação aqui no nosso país. Como tem em todos os países do mundo essas regulamentações, normas, regras, discussões, até mesmo como está na nossa Constituição. E queria também dizer que mesmo aqui estando representando o governador, eu tive a oportunidade de presidir a Câmara Municipal de Fortaleza, sou vereador, estou licenciado para assumir essa parte de articulação, né, da nossa primeira experiência de governo no estado do Ceará do Partido dos Trabalhadores, com o governador Camilo Santana, é a primeira vez na história, de vir para fazer a parte da articulação dos movimentos sociais. E já trazendo dentro da mochila, dentro dessa experiência, um momento importante de uma parceria, na época, ainda me lembro, 2011, 2012, quando eu fui presidente da Câmara, com o Sindijós, primeiro na defesa e na luta da PEC 206/12, que é o famoso PEC do diploma. A Câmara teve na linha de frente nessa defesa junto com o Sindijós. E uma outra, a experiência que foi através também nossa, de proibir que os órgãos públicos, sejam eles do Poder Executivo ou Legislativo, fizessem contratação de profissionais que não tivessem diploma. Você se lembra, Samira, de outra defesa que eu acho que foram marcos fundamentais do ponto de vista desse debate que hoje a gente retoma aqui em Fortaleza. E acho também que é fundamental, por exemplo, a importância maior, que eu creio, não é só do governador, do ponto de vista de ajudar materialmente na logística, mas da linha política que o governador vem adotando com duas questões fundamentais que são importantes, inclusive, para a luta dos trabalhadores aqui no estado do Ceará. O primeiro, a questão do diálogo.
com esses mais diversos segmentos de trabalhadores e de comunidades tradicionais que hoje se deslocam aos poderes públicos na busca de atendimento das suas reivindicações. Esta semana nós tivemos um marco simbólico e histórico no estado de Ceará. Pela primeira vez, por mais que se diga que o Ceará não tem índio, né? O Ceará ainda tem 19 etnias, 19 povos indígenas, fazendo um total de 30 mil pessoas, certo? Pela primeira vez na história do Ceará, um governador sentou à mesa, ele, o governador, para dialogar com as 19 etnias do estado de Ceará a sua pauta de reivindicações, né? Então isso tem esses marcos simbólicos, e acho que essa estratégia de recepcionar e acolher os movimentos sociais, e eu estou nessa missão, cada um chega e diz assim: a crise, essa missão é muito espinhosa, né? Tu está lá só pegando. Eu acho que é uma das mais gratificantes trazer a minha experiência como ex-presidente da CUT, como ex-presidente da Câmara Municipal, como dirigente bancário, como assessor de sindicato, e hoje está na assessoria especial de acolhimento aos movimentos sociais do governo do estado, dialogando com quilombolas, dialogando com a pesca artesanal, dialogando com o MST, dialogando com os servidores públicos numa mesa permanente de negociação. Eu acho que isso engrandece tanto o meu currículo pessoal, como também agrega valor a um governo dos trabalhadores no estado de Ceará. E para finalizar, gente, queria aproveitar, eu acho que esse é o momento em que os trabalhadores e as trabalhadoras em nível nacional, que trabalham nos mais diversos espaços, para além das reflexões de natureza sociológica, política, dos rumos que estão colocados, de hastear suas bandeiras em defesa das condições de vida e trabalho nos mais diversos espaços espalhados, seja ele no combate à precarização, seja ele na reafirmação do seu diploma, seja ele, acima de tudo, de uma nova ferramenta que surge, que nós vamos precisar refletir, que são as redes sociais, blogs e por aí vai, né? Então acho que este é o momento também para que vocês possam aqui na nossa capital, em Fortaleza, ocupar para dar um tempo aí, sabia? Dar um tempo pro povo ir na Praia do Futuro, comer um caranguejo, comer um pargo lá, né? Tomar água de coco, dar um tempo para o pessoal também conhecer o nosso mercado central, os artesanatos, essa parte toda, né? Conhecer, se alguns quiserem se aventurar na nossa exótica culinária, depois a Samira explica o que é panelada, buchada, sarrabui, mão de vaca. E finalizando, acho que a maior grandeza nossa do povo cearense é a sua condição de ser um povo hospitaleiro, certo? Ser um povo hospitaleiro, e nesse sentido eu finalizo as minhas palavras dizendo que vocês sintam-se em casa, aproveite bem esses 3 dias do debate e mescle com essa parte cultural da nossa cidade, que também tem, e em nome do nosso governador, sejam todos bem-vindos e bom encontro. Muitíssimo obrigado. Acrísio Sena, neste ato representando o excelentíssimo governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Muito obrigada. Bem, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada esta solenidade de abertura do 20º ENJAI. Lembramos que a partir de amanhã as atividades iniciarão às 8h30, conforme consta no folder entregue no credenciamento. Convidamos a todos para participarem do coquetel de boas-vindas, que será servido aqui ao lado. Tenham todos uma ótima noite e excelente ENJAI.